Olá, Marcelo, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. Nós vamos fazer uma prosa política aqui com o professor Marcelo Marcelino, que é cientista político, economista, sociólogo, pesquisador, enfim. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, beleza por aí? Bom dia, nobre Chicão e telenautas, como é que estão hoje? Dia 1º de fevereiro? Então, deve estar todo mundo de boa, tranquilo. Marcelo, eu vou apresentar aqui uma matéria para você dar umas pinceladas rápidas aí, né? Nós temos 20 minutos de programa, né? Veja só, especial, né, do Fantástico, fim do G1. Fim do auxílio emergencial pode deixar 63 milhões abaixo da linha da pobreza. O fim do pagamento esquentou o debate sobre uma possível extensão do benefício. Economistas se preocupam com o impacto fiscal, mas há diferentes propostas como custear o alívio aos mais necessitados. 31/1, né? Ontem. O que você teria a falar sobre isso aí? O fim do auxílio emergencial. Essa situação que tirou muita gente, salvou muita gente durante... evitou que muita gente passasse fome, necessidades, enfim, necessidades básicas, aí, como alimentação, etc. E agora, o fim. O que você teria a dizer sobre isso, Marcelo? Bem, nós havíamos comentado sobre isso no final do ano passado e algumas oportunidades também. Então, a gente já havia, inclusive, alertado sobre essa questão do auxílio emergencial terminar, e que seria um problema seríssimo, não só para a população que está passando fome, na miséria, na pobreza, mas para o próprio governo. Não tem como ficar sem o auxílio emergencial. Estamos numa situação gravíssima de pandemia e gravíssima econômica. Então, eles estão pensando muito seriamente em retornar com o auxílio emergencial. Não é isso que eles mais queriam, evidentemente, mas eles vão ter que repensar sobre as estratégias de colocar à população esse tipo de renda básica, renda mínima para sobrevivência. A situação é muito grave. Imagine, Chicão, se eles estão nesse patamar de tentar reavaliar essa medida emergencial, imagine o tamanho da crise. São 63 milhões de pessoas, a princípio, que ficariam sem esse auxílio, né? Bem, isso são estimativas que são de pesquisas que, na verdade, são de instituições até mais conservadoras, diria, né? Mas eu acho que o impacto é bem maior que esse. Se eles estão estimando 63 milhões de pessoas, eu acho que pode atingir cerca de 100 milhões de pessoas, isto é, quase metade da população brasileira. Porque as estimativas, elas não contemplam muitas coisas, né? Porque o trabalho na informalidade no Brasil é muito elevado. Eles não têm como estimar no sentido do mais próximo do que seria por causa dessa baita de uma informalidade que o Brasil tem. E os índices são alarmantes. Eu diria que chega perto de 100 milhões de pessoas, quase metade da população brasileira nessa situação. Lembrando que o Brasil tem cerca de 212 milhões de habitantes, e eu acho que 100 milhões é um valor, assim, absurdo, em termos de população na miséria e na pobreza. Fora aqueles que estão na miséria quase que absoluta, né? Que vivem com R$300, que as últimas pesquisas já demonstraram que as pessoas estão vivendo aí com R$300 a família. Você tem uma ideia do tamanho da crise absurda que o Brasil vive. Lembrando que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Agora, como está nessa situação é devido a essa classe dominante que só pensa neles. E a elite política brasileira, evidentemente. Perfeito. Eu tenho uma outra matéria aqui para mostrar também sobre essa situação aí que aconteceu ontem, né? Como é um papo rápido, a gente vai bem rapidão aí, 20 minutos, né? Olha aqui, ó.
Matéria do Brasil de Fatos. Carreatas em 17 capitais pedem impeachment de Bolsonaro e vacinação para todos. Aqui deu ao pedido de prorrogação do auxílio emergencial e truculência policial também marcaram atos que ocorreram em todo o país. Você veja só, manifestantes saíram às ruas novamente no domingo, ontem, diz a matéria, para reforçar coro pelo pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, que está sem partido, A exemplo da primeira edição dos atos, os protestos foram realizados por meio de carreatas e bicicletaços de modo a respeitar as medidas sanitárias contra a propagação do coronavírus, que já matou mais de 220 mil pessoas no Brasil. Como é que se comentaria isso? Enquanto você vai falando, eu vou postar aqui eu vou compartilhar aqui na página, por favor. Bem, só para as pessoas entenderem melhor, esse movimento contra o Jair Bolsonaro e a favor da vacinação para todos é um movimento que não é só de esquerda, é um movimento que também tem muita gente de direita patrocinando esse movimento, As carreatas pelo Brasil tem patrocínio do Luciano Huck, tem patrocínio da turma do Dória e outros tantos que são atores políticos relevantes contra Bolsonaro. Mas eles não são tão a favor da população assim, eles estão contra o Bolsonaro por uma questão de disputa política. Vamos lembrar, Chicão, que o Bolsonaro, ele não está tão frágil quanto as pessoas imaginam, Porque ele tem uma tendência bastante de alta em termos de conseguir eleger seus representantes na Câmara dos Deputados, na presidência da mesa e também no Senado. Se ele está com esse movimento todo, no sentido de orbitar em torno dele e demais interesses, é porque tem muita gente fortalecendo ainda o Bolsonaro. Então, é uma disputa política das elites e da parte econômica da burguesia insatisfeita de um lado e satisfeita de outro. E aí a gente está com esse movimento de disputa política. E a esquerda ficou no meio dessa briga. E está indo para a rua também, mas está indo de forma desorganizada ainda. Na verdade, deveria compor uma organização mais popular, com o povo na rua mesmo, Porque as carreatas são muito de classe média, um movimento ainda muito da pequena burguesia, Como a gente diz, o ideal que fosse o povo na rua, mobilizado, organizado, para derrubar o Jair Bolsonaro, porque é um governo que está acabando com o país. E ele não está sozinho. Ele tem o apoio de muita gente, como eu falei. E é possível que ele ganhe a mesa diretora do Senado e da Câmara Federal ao mesmo tempo. E vai ser uma briga. Já pensou, por exemplo, se a Dilma Rousseff e o Lula fizesse 1/4 do que o Jair Bolsonaro já fez em 2 anos? Será que daria impeachment, não? Porque a Dilma foi derrubada por nada, Agora, o Bolsonaro cometeu as maiores barbaridades, atrocidades e está aí. Como nós já havíamos alertado desde as nossas conversas lá atrás, há 2 anos, quando o Jair Bolsonaro tomou posse. Então, nós aqui nas ciências sociais, a gente consegue, por um lado, antecipar os fatos, porque a gente compreende a dinâmica da política, A gente sabe o que vai dar isso daí, está dando. Está dando muita morte e muita miséria e desemprego para o povo. Sem dúvida. E a carreata em Curitiba ontem também foi um sucesso. Segundo o que eu vi, eu não participei, segundo o que eu vi nas redes sociais, diz que foi uma carreata gigantesca. Você tem conhecimento disso ou não, Marcelo? Deixa eu ver antes quem que está aqui conosco. Tereza Gutierrez, fora Bolsonaro, lá de Camboriú. Um grande abraço para Tereza Gutierrez aí. Então, você tem alguma coisa para falar sobre a carreata em Curitiba? A carreata em Curitiba movimentou bastante gente. Muita gente mesmo. Comparado ao que já havíamos tido antes, Isso aconteceu nas principais capitais brasileiras. E é um movimento crescente, A tendência de crescimento dessas carreatas, desses movimentos, será bastante grande até o final do ano, para o ano que vem.
E a tendência é que a crise aumente, a crise política aumente, e a crise econômica, evidentemente, vai aumentar também, se não tiver o auxílio emergencial que a gente comentou ainda há pouco. E a pressão política será esmagadora. É possível, como já havíamos alertado também, que o governo do Jair Bolsonaro não termine o seu mandato. É bem possível que isso aconteça. Estamos entrando apenas no terceiro ano de governo, na metade do mandato do Bolsonaro, então temos tempo ainda para isso. Viu, Marcelo? Marcelo, você falou aí, sobre a votação na Câmara também e tal, depois nós vamos falar aqui sobre a greve dos caminhoneiros, mas, rapidamente, assim, a votação na Câmara, segundo o que a gente está vendo por Twitter, jornais, comentários políticos e tudo, estão apontando que o Democratas traiu o Maia. A eleição ainda não aconteceu. Nessa mistura, nessa meleca política, tudo pode acontecer. Mas o Maia ainda diz que pode colocar o impeachment em pauta. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas o PSDB, os outros partidos, bem, estão indo junto lá com o Lira, me parece. Se bem que esses dois candidatos, nenhum difere do outro. A única coisa que pode diferenciar um do outro é que o Lira talvez segure o impeachment e não faça. O Baleia Rossi, não sei se seguraria ou não. Mas não existe muita diferença entre o candidato oficial de Bolsonaro, que é o Lira, e o Rossi, que está lá também e ajudou no golpe. Não tem diferença entre os dois, né? Pouquíssimas diferenças entre eles. As pessoas tendem a fazer dessa disputa algo assim muito distante entre um e outro, né? Eu acho que também, por um lado, ingenuidade política, né? Imaturidade política, né? Que as pessoas vão aprendendo também, né? A se politizarem como um programa como esse, né? Que vai tentando buscar uma interpretação mais racional da política, mais concisa, a partir dos seus elementos mais reais, né? Existe, na verdade, sempre existiu uma disputa política que fala mais alto. Então, eles não são traídos exatamente. Essa palavra é até tão comum, corriqueira, né? Mas eu acho que essa balança, ela pende para um lado e para o outro conforme o vento político, conforme o que é oferecido à mesa, em termos de cargos, em termos de privilégios, em termos de composições políticas. Tudo isso foi sempre assim no Brasil. Não é uma novidade. E quem está com o orçamento na mão é o Bolsonaro, para distribuir, para negociar os seus representantes na Câmara e no Senado. Então, essas, aspas, traições sempre ocorreram na política. Eu não diria que são traições, eu acho que faz parte da política representativa dessa democracia falida, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, que é um Brasil ainda dependente dos Estados Unidos, ainda é um país que muito atrasado, muito subdesenvolvido no sentido social e político. Legal. E essas coisas são comuns. Amanhã nós voltamos a esse assunto, mas deixa sobre a eleição na Câmara. Amanhã é esse mesmo horário, né, Marcelo? Vamos. Deixa eu ver aqui o Guilherme Chelpin Santos. Bom dia, Chicão e Marcelo. Fora Bolsonaro, diz o advogado. Aqui, Guilherme Chelpin Santos. Ítalo Camilo, já começou a greve, está passando no jornal, diz aí o Ítalo Camilo. E ele fala aqui, Castelo Branco parado já, diz o Ítalo Camilo aqui. Aí, pessoal, e a gente pede para vocês que estão nos assistindo, se puderem curtir o nosso programa. A Denise Alves também está aqui, deixa eu ver. Denise Alves está nos ouvindo aí também, nos assistindo. Se quiser fazer alguma pergunta, Denise, por favor, venha para a página do blog do Chicão Somavila, no Facebook, que você pode fazer perguntas e eu consigo mostrar elas aqui. Na minha página pessoal eu não consigo, tá? Então, Marcelo, eu vou mostrar uma aqui, você veja só, é justamente
sobre os caminhoneiros, né? Sobre os caminhoneiros. Veja só, onde é que está essa matéria aqui? O líder caminhoneiro, né, diz que já recebeu ligação do Bolsonaro. Ele fala que já recebeu aqui, ó. Então, eu vou mostrar aqui para você comentar. Nós temos aí 5 minutos de programa ainda. Deixa eu ver aqui, não é esse aqui, é aqui que eu tenho que ir para... Tá. Olha aqui, ó. Líder caminhoneiro, abre aspas, já recebi ligação do Bolsonaro. Agora ele não quer nos escutar. Antigos aliados do grupo de caminhoneiros agora miram o presidente e prometem greve a partir desta segunda. Governo encontra pouco espaço de manobra para acalmar a categoria. E aqui ele diz aqui, ó, em maio de 2018, centenas de caminhões, milhares, eu acho que foram, né, pararam nas estradas do Brasil como protestos contra sucessivos aumentos no preço de combustível. Olha só, em 2018, uma parte considerável deles ostentava em seus para-brisas bandeiras de apoio ao então pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro. Quase 3 anos depois, a ação que gerou o caos e deixou o mercado sem estoque pelo país ameaça se repetir, mas desta vez colocará de lados opostos Bolsonaro, agora presidente, e os manifestantes. Então, que tal essa dos caminhoneiros agora? Bem, essa situação ela já vem se arrastando de longa data, né, Chicão e telenautas? Porque a situação dos caminhoneiros, assim como da maioria da população brasileira, é insustentável. Com esse aumento consecutivo dos preços dos combustíveis, que, na verdade, houve até uma certa paralisação nessa continuidade dessa política devido a esse medo da greve dos caminhoneiros mesmo. Mas devido à carestia, né, a inflação crescente, né, o nível de vida piorando com a pandemia, os caminhoneiros não estão com nenhuma outra alternativa a não ser a paralisação e a greve geral. Eu acho que se esse movimento ele fizer um coro bastante considerável, parecido, no mínimo, com aquele lá de trás, da época da Dilma, eu acho que esse movimento acarretará numa situação bastante complicada para o Jair Bolsonaro. Aliás, teve 2, né? Um da Dilma e outro que foi bastante importante do Temer também, né? Então, essa paralisação lá em 2018, salvo engano, foi uma paralisação bastante importante que fez o governo negociar na mesa com os caminhoneiros. Se isso ocorrer nesse governo Jair Bolsonaro, ele estará em maus lençóis. É uma situação que pode, sim, acarretar em uma situação ainda mais de mobilização que irá prejudicar muito a governabilidade do Jair Bolsonaro. Quer dizer, então, você vê, né, eles fizeram toda aquela greve, aquela movimentação em 2018 e agora, né, como não tiveram suas reivindicações atendidas, partem para uma outra, né? Irineu Pedro Pasto está aqui nos assistindo, também está aí nos assistindo. Irineu curtiu aí. Quem puder curtir e também puder compartilhar aí a nossa live é muito importante. E depois que terminar a live, eu subo também para o YouTube, né? E se vocês puderem se inscrever em meu canal, vou pedir aqui quem puder se inscrever em meu canal aí no YouTube, eu agradeço muito, né? Para a gente alcançar o número de 1000 inscritos, para a gente poder fazer também esses programas direto pelo YouTube. Né? É isso aí, então, estamos chegando com 19 minutos aí, né? Dá um bom dia, um adeus para o pessoal aí, um até breve, né? Então, bom dia para a turma aí que nos assistiu agora de manhã e boa semana para todos, né? Apesar de tudo. Vamos vencer! Valeu! Um grande abraço e até amanhã, e nós vamos achar um nome para esse programa ainda e vamos fazer uma arte para a chamada. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até agora. Um abraço para você, Marcelo Marcelino. Um abraço!